acordar aqui em casa e ter uma notícia triste. Ai, mais de 7 dias sem SUS. Consigo entender a pessoa que vem pra cá curtir esse paraíso e deixa tudo sujo depois quando vai embora. E a contação de histórias tristes não para por aí, galera. A gente vai começar uma nova série de vídeos com vocês falando sobre o fim desse sonho, porque a mini ramp se acabou. Que ela foi responsável por muitas coisas acontecerem na minha vida. The sky is so pretty right now. I wonder if your pretty eyes see. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks I could drive away. Bom dia, pessoal. São 6 horas da manhã. E vocês já sabem que isso significa que estamos ou a poucos dias do verão, ou no verão. A vibe de final de ano já tá naquele estilo assim, bem caótico por aqui. Então já começamos pelo fato de que eu estou na casa da minha mãe. Depois de algumas semanas horríveis de muita chuva, agora deu uma sequência de dias de sol muito bonitas. Hoje tá um diazão lá fora. E os últimos dias eu também acabei ficando doente, então fiquei assim uma semanada de cama. Ai, mais de 7 dias sem surf, então, bom, hoje a gente vai esquecer todas as coisas que tem pra fazer. Olha que não são poucas, quer dizer, esquecer não, mas por um minutinho a gente vai se priorizar e vai primeiro pro surf. E hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente não vai fazer aquela rotina de café da manhã, com calma, etc, porque não vai dar tempo, então só vou pegar, vou separar aqui uma proteína pra gente tomar enquanto vai pro surf, e vai ser isso. No meu caso, eu tomo essa proteína aqui, que é o Body Protein, que é por conta que ele não tem lactose e é isso. E pro Luiz eu vou preparar esse aqui, que é o Whey Protein de Chocotone, da Lone Wolf. E é isso. Bora lá. Tá até novinho. Olha só o estado que tá os nossos protetores. E eu acabei nem comprando protetor solar novo, mas esses aqui agora eu vou dizer pra vocês, acho que não tem mais nada. Só abrindo pra conseguir tirar alguma coisa. Esse vai ser literalmente o meu primeiro surf num dia bonito de sol, assim. Meio que o primeiro surf de verão, sabe? Agora em dezembro, né? Em novembro a gente teve uns diazinhos assim, atípicos já, mas foi bem escasso. Acho o surf, então, nosso primeiro dia na abertura da temporada de verão. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks I could drive away, but you could find another victim. It's not your fault I feel this way. Senseless, with no direction. This town is a lot of things, and gets you down, it lets you bleed. And I need to get out, but I can't find a ticket to leave. In a couple weeks I could drive away, and you could find another victim. It's not your fault I feel this way.
começa a entrar na temporada de verão aí, estamos indo pro final do ano, aí as últimas semanas antes do Natal tiveram uns dias muito bons de sol e de praia. A gente começa a ver a paisagem do lugar se modificar um pouco, começa a ficar um pouco mais agitado, mais pessoas na praia, mais pessoas na lagoa, e aos pouquinhos a gente vê o lugar crescendo, né? E infelizmente uma coisa que também vem muito com essa época é o lixo na praia, né, galera? Eu não consigo entender a pessoa que vem pra cá curtir esse paraíso e deixa tudo sujo depois quando vai embora. Sinceramente. Não dá, né? In a couple years, and a little more gray, we'll stop dreaming about each other. It's no one's fault, we'll find a way to get senseless for one another. Yeah, we'll get senseless for each other. Eu fui chacoalhar a garrafinha do whey, tomei um banho. Tô com o pé todo molhado, o cabelo. Aqui tem uma ondinha. Eu tô vendo uma sériezinha intermediária. A série mesmo, tô achando que ela tá um pouco fechando, sabe? A gente tá na lua cheia, inclusive ontem a lua nascendo, assim, tava maravilhoso, tava lá na Vênice, foi incrível, muito linda. E aí a lua cheia, ela sempre tem essas duas marés, né? E agora a gente tá na maré cheia e vamos lá dar uma queda, né? Pra tentar voltar ao ritmo pro verão, né? Pra esse verão aí que vai se iniciar. Where do you go when the lights are turning off? Aqui, ó, o negócio do pingo do whey. From the windows, where do you go when it feels like you'll never be enough? Couple weeks, I could drive away. You could find another thing. It's not your fault, I feel this way. Senseless, with no direction. All my life been looking for it. I think I found something to help with easing the pain. This voice inside my head isn't dead, I think it's growing. Soon we will be one and the same. I've been going to the racetrack, spent all my money on the dog in the bed. I put my heart into an 8-track, how about that? My life was perfect, now it's starting to crack. Oh no, you blame it on the recipe. Do what you want to me, 'cause I could never let it go. You tossed my body out to sea, claim it was a tragedy, but I think everyone will know. You moved into attack, so I sneak out the back. Yes, I can feel that it is time to go. So we start up the chase, I am out of this place, 'cause I could never just lay low. I've been going to the racetrack, spent all my money on the dog in the bed.
E aí, fazendo uma boquinha e bora trabalhar daqui a pouco? Pegar no pesado? Bora mostrar os meus talentos de pintura pra vocês. Bora. E é isso, galera. Hoje acabamos de chegar aqui em casa e ter uma notícia triste de que o nosso coqueiro provavelmente faleceu. E... nossa, ele fazia uma sombra tão legal aqui, eu tô muito chateada com isso. E sei que a gente é culpado, porque ele tava dando sinais de que não tava legal e a gente não cuidou dele. Bom dia, Nalinha! Bom dia, Cerebinha! E a contação de histórias tristes não para por aí, galera. Bom, faz muitos anos já que quem me acompanha aqui sabe que o nosso sonho sempre foi ter uma mini ramp no quintal. E assim que a gente se mudou aqui pra praia, a gente conseguiu realizar esse sonho. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre a mini ramp, como foi a construção dela e tudo mais. E agora a gente vai começar uma nova série de vídeos com vocês falando sobre o fim desse sonho, porque a mini ramp se acabou. E cara, é muito foda falar sobre isso, porque a gente viveu muita coisa legal nessa mini ramp. Eu acredito que ela foi responsável por muitas coisas acontecerem na minha vida. Aprender a dropar, a rasgada no coping. Foram tantos movimentos que eu consegui desbloquear ali, inclusive o próprio cutback. Eu lembro que a gente tentava utilizar a rampa para fazer os cutbacks. E foi um sonho, assim, incrível poder ter essa mini ramp ali, os eventos que a gente fez aqui, quedas, tombos e muita vibe boa. Muito cardio, eu sempre brincava com as pessoas que o meu cardio era o fim de tarde ali na pista, meia horinha, queimava mais caloria do que qualquer outra coisa. Mas é assim, né? Tudo na vida tem um tempo e um momento pra acabar. E nesse ano, muita coisa aconteceu na nossa vida e a gente não conseguiu dar o devido cuidado para as coisas que a gente tinha aqui na praia. E a praia, ela é muito cruel, né? Então, acabou que toda aquela parte da madeira de cima da nossa mini ramp começou a apodrecer. Inclusive, a gente tentou até fazer algumas coisas para melhorar ela, e aí ela foi quebrando. Tem até buracos, como vocês podem ver aqui nas imagens que tá passando. E agora a gente teve que realmente se decidir o que nós iríamos fazer, porque a chuva, a umidade aqui na praia muito alta, tava detonando demais a mini ramp. Eu acredito que assim, mais 1 ou 2 meses a gente ia perder toda aquela estrutura. E aí foi onde a gente decidiu tomar uma decisão muito importante, mas que não era o momento certo, mas a gente precisava fazer alguma coisa para salvar a mini ramp. Foi aí que a gente decidiu que não ia deixar abaixo e que ia reformar a nossa mini ramp. Mas dessa vez a gente ia fazer tudo muito bem pensado. E essa capa aqui, que várias vezes eu falei pra vocês que era muito importante pra nossa pista, porque toda vez que a gente utilizava ela, logo depois, ou quando começava a chover, a gente tinha que colocar essa capa pra proteger a madeira. No entanto, com o passar do tempo, a própria capa, quando dava chuva e depois vinha o sol, a própria capa suava por baixo e acabava que a madeira da pista ficava sempre em contato com a água, fazia como se fosse uma estufa e aquela umidade ficava presa ali dentro. Então o trabalho tinha que ser redobrado, botava, tinha que tirar, e aí com o passar do tempo muitas coisas aconteceram, a gente não conseguia mais lidar com essa situação e a madeira da pista começou a apodrecer. Olha só, já tá criando até tipo um cogumelo aqui na nossa pista. E aí que nos 45 do segundo tempo, chegando já naquela época de final de ano, que é a pior época de todas pra fazer reforma, pra fazer mudança em casa, a gente decidiu que a gente ia cobrir a pista. E aí, eis que já temos aqui toda a parte da estrutura dela, né? A gente fez com eucalipto, que era o que dava pra gente fazer nesse momento, como eu falei pra vocês, nada planejado, tudo meio que na louca. E aí agora, hoje a gente tá aqui pra pintar esses sarrafos aqui de cima, porque a nossa ideia é que talvez até o ano novo ali a gente já consiga colocar a telha e logo depois a gente vai ter que reformar toda a madeira da mini ramp.
Sejam bem-vindos a mais uma fase aqui do canal, ao diário de obras da reforma da nossa mini ramp. Decidimos que não íamos deixar o nosso sonho morrer, então bora trabalhar agora, né? Hoje a nossa meta é lixar os sarrafos lá de cima, para que na semana que vem a gente consiga colocar as telhas e aí então a gente consiga trabalhar na parte da rampa. Então, se você quer acompanhar de pertinho como que a gente vai fazer essa rampa aqui ficar novinha em folha, se inscreve aí no canal e já dá aquele like para você acompanhar os próximos vídeos. As pessoas acham que tu que me ensinou a surfar ainda. Mentira, mentiroso, tu. Sempre ajudei nas coisas. Tu vai ver, eu quero terminar isso aqui tanto quanto você. Capricha. Acho que amanhã eu quero surfar até meio-dia. Capricha e não rateia, né? Não vai fazer um serviço mal feito pra ter que fazer depois de novo. Uma aguinha pra hidratar e desestressar. Já tá estressada aí. Não tô estressada. Tá sim, com a mosquitinha. Pobrezinho. Bom, a meta é terminar pra nós ir almoçar. Nossa, faltam 10 ainda. Quer dizer, são 14? Foi 2? Não, terminar esse sarrafo aí. Espero que vocês tenham gostado desse vlog e até semana que vem com mais um diário de obras da mini ramp e muito surf de verão. Enquanto isso, que tal relembrar um pouco mais sobre como foi a construção dessa mini ramp há alguns anos atrás? O vídeo tá aí na tela, é só clicar e eu espero vocês lá.